Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu dou continuidade àquele trabalho onde eu explico alguns capítulos do Evangelho de Mateus. Eu estou no capítulo 6 e hoje eu vou abordar os versículos 25 ao 34, onde o Senhor Jesus ensina a respeito da ansiedade. Então eu vou fazer a leitura e algumas observações e uma exposição dessa passagem. A leitura, versículos 25 ao 34. Eu vou ler, se você tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar, ou apenas ouvir. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bem, para compreendermos essa passagem, a primeira coisa que você tem que ter em mente, sempre que você lê a Bíblia, especialmente quando você lê a palavra do Senhor Jesus, registrada nos Evangelhos, a primeira coisa que você tem que ter a percepção de com quem ele está falando. Algumas vezes o Senhor está se direcionando aos fariseus, outras vezes a alguém que possa ter interceptado ele para tirar uma dúvida. Há casos onde ele vai estar falando diretamente com seus apóstolos e com os discípulos de um modo geral. Bem, nesta passagem aqui o Senhor está falando de um modo geral com seus discípulos. Não é uma exposição abrangente para toda a humanidade, para todos os seres, mas essa exposição que o Senhor está fazendo aqui, esses versículos do 25 ao 34, o Senhor Jesus, não somente esse versículo, mas todo o Sermão do Monte, incluindo essa passagem, o Senhor está falando com os seus discípulos. Então, quando o Senhor promete isso aqui, é importante você ter em mente que isso aqui, a abrangência do que o Senhor está prometendo, diz respeito àqueles que fazem parte do corpo de discipulado dele. Tanto aqueles que faziam parte daquela época, que estavam presentes durante aquele sermão, quanto a todos os discípulos de um modo geral. Então, quando o Senhor promete essa provisão divina, ela é direcionada aos discípulos, ok? E o Senhor, ele fala o seguinte, também precisamos compreender uma outra situação, a situação socioeconômica. Bem, a ansiedade, ela faz parte tanto daquele tempo quanto de agora, com uma diferença. Agora, não temos as mesmas carências que daquela época. Naquela época, as carências eram maiores. Quando você olha para o contexto socioeconômico dos judeus do primeiro século, daqueles que viveram na época do Senhor Jesus, as necessidades eram muito mais básicas do que são agora. Agora, às vezes, ficamos ansiosos por um produto, de repente, que você comprou e está demorando a chegar. De repente, você está ansioso, por alguma coisa, vamos assim dizer, não necessariamente básica, mas as ansiedades, as quais o Senhor cita aqui, são ansiedades ligadas a questões básicas, que era a realidade daqueles que eram contemporâneos dele. É bem verdade que o Senhor Jesus tinha alguns discípulos que possuíam propriedades, a Bíblia registra alguns deles, certo? Barnabé, que não foi discípulo do Senhor, mas fez parte do corpo apostólico, ele tinha propriedade. Você tem Mateus, que foi um apóstolo do Senhor, que tinha uma condição financeira. Você tem uma convertida, que foi Lídia, que era uma comerciante próspera de sua região. Então o Novo Testamento registra algumas pessoas que foram discípulos diretos
ou que fizeram parte da igreja primitiva que possuíam propriedades, como Ananias e Safira, por exemplo. Mas essas eram exceções. A maioria das pessoas que seguiam o Senhor e que posteriormente fizeram parte da igreja, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém e outras igrejas, eram pessoas pobres, mas eu digo pobres mesmo, não é um pobre classe média como nós dizemos hoje, eram paupérrimas. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um estudo em Atos capítulo 1 a respeito dos discípulos, a respeito das pessoas que faziam parte da igreja de Jerusalém. E é interessante que no texto grego, o português traduzido não nos transmite isso. E eu estava estudando o texto grego, e o texto grego me mostrou a palavra usada para definir as pessoas que fizeram parte da igreja de Jerusalém, isso lá em Atos 2, Atos 1, Atos 2, o termo grego era o mesmo termo utilizado para descrever pessoas paupérrimas, pessoas em condições de pobreza mesmo. E você vai ver que as pessoas que faziam parte da igreja de Jerusalém, ali de Atos 1, Atos 2, né, e sucessivamente, eram pessoas tão pobres, mas tão pobres, que o apóstolo Paulo ele emprega uma viagem missionária com o objetivo de angariar fundos e ajudar aquelas pessoas. Então isso nos mostra que boa parte das pessoas que fizeram parte da igreja de Jerusalém, da primeira igreja, aquela igreja, né, que sucedeu, que fez parte do período apostólico, e também a maior parte das pessoas que fizeram parte do corpo de discípulos do Senhor Jesus eram pessoas pobres, tá? E quando você faz um estudo, eu me lembro que tem um manual bíblico da SBB que ele tem um estudo bem interessante a respeito da condição socioeconômica das pessoas que seguiam a Jesus. E quando você faz um estudo dos discípulos, quando você faz um estudo da condição socioeconômica daquela época, você vê que não tinha tantas oportunidades de conseguir dinheiro, emprego e recursos como nós temos agora. Agora você sai, você coloca o currículo, você ganha dinheiro na internet, né? Você dá um jeito, você vende alguma coisa na internet, você dá um jeito de ganhar dinheiro, mas naquela época as condições eram muito mais precárias. Eu cheguei a ler uma vez em um livro que algumas pessoas daquela época elas preferiam ser escravas do que serem livres, porque o escravo ele tinha moradia, ele tinha alimentação, ele tinha as suas necessidades básicas supridas pelo seu empregador, pelo seu senhor, no caso. Enquanto que uma pessoa livre não tinha. Então veja como era a condição daquela época. Então as pessoas daquela época elas tinham ansiedade, não com coisas supérfluas como nós temos agora. Não quer dizer que nem toda ansiedade que nós tenhamos agora não sejam coisas essenciais. Mas boa parte das ansiedades que nós produzimos hoje são com coisas supérfluas. Isso é um fato. Entretanto, a ansiedade que as pessoas daquela época possuíam era muito mais ligada a questões básicas da existência do que agora. Tanto é, e é disso que o Senhor está falando. Olha, ele fala aqui, eu não andeis ansiosos quanto ao que a vez de comer, quanto ao que a vez de beber, e quanto à vossa vestimenta. E ele cita alguns exemplos, né, e ele eleva a condição de seus ouvintes ao seguinte, olha, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã anda lançada no forno, muito mais ele fará por vós, né, que possuem muito mais valor. Olha, se o Senhor ele providencia alimento para os animais, para os pássaros, muito mais a vocês, que para ele possuem muito mais valor. Lembrando que o Senhor está falando aqui direcionada para discípulos. Não quer dizer que Deus, na sua graça, ele não estenda o seu favor aos homens de um modo geral. Na teologia, costumamos chamar dois tipos de graça. A graça específica e a graça comum e a graça específica. A graça comum é aquela graça de Deus que alcança todos os homens e que traz condições de sobrevivência, condições de vida para todos os homens. Mas a graça específica é aquela que Deus ele direciona especificamente para aqueles que têm um compromisso com Ele. Em teologia estudamos dessa forma. Então, olhando para a Bíblia, você vê a Bíblia dizer que Deus ele estende a sua graça e a sua misericórdia a todos os homens. Mas o compromisso dele, o compromisso de Deus é com um público, vamos assim dizer, né? Com uma classe exclusiva de discípulos, de pessoas que fazem parte do reino dele, daqueles que possuem um envolvimento com ele.
É isso que o Senhor traz aqui nessa passagem. E quanto à questão da ansiedade, voltando ao termo aqui da questão da ansiedade, é o seguinte: entenda que a Bíblia, ela não é de forma alguma contrária a você fazer os seus planejamentos, certo? A própria Bíblia, ela estimula, quem conhece, quem lê a Bíblia, quem lê o Novo Testamento, quem lê Provérbios, sabe que a Bíblia é um livro que ela estimula você a fazer projetos. O próprio Senhor Jesus, ele disse: quem é o rei que antes de sair a uma guerra, ele não providencia para saber se tem condições de enfrentar um outro? Ora, isso está falando o quê? De planejamento. A Bíblia, ela fala de planejamento, ela deixa essa margem para que você planeje o seu futuro, para que você desenvolva métodos, para que você desenvolva sonhos, para que você desenvolva objetivos. Sim, a Bíblia não é contra isso, Deus não é contra isso. Mas uma coisa é você possuir um planejamento e outra coisa é você colocar isso começar a se tornar doentio em sua vida, isso começar a se tornar a sua ânsia, a sua busca. O que Jesus vai dizer, basicamente nessa passagem, é o que deve te motivar a buscar diariamente é o reino de Deus. Não descartando as demais coisas, não descartando o seu projeto futuro, não descartando a busca por bens materiais, não descartando a busca por um emprego melhor, por uma vida melhor, por uma qualidade de vida melhor para você, para a sua família. Não, a Bíblia não é contrária a isso de maneira alguma. Mas isso não deve se tornar a principal causa de sua existência. A causa da existência de um discípulo é buscar o reino de Deus em sua vida e na vida de outros homens. E aqui eu vou continuar aqui. Mas por que Jesus condena a ansiedade? Certo, Jesus condena a ansiedade pelos seguintes pontos. Primeiro, Jesus condena a ansiedade porque ela é inútil. Observe no texto, vou ler aqui novamente a passagem, onde o Senhor fala o seguinte, versículo 27. E qual de vocês poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? O que o Senhor quer dizer? Côvado era uma medida de aproximadamente 45 centímetros. Todavia, alguns estudiosos interpretam que côvado também poderia ser aplicado como uma medida de tempo, uma medida curta de tempo. Então, se côvado for interpretado como uma medida de tempo, o Senhor está dizendo o seguinte: qual de vocês, com todos os seus cuidados, pode acrescentar mais tempo à sua vida? Ninguém. Você pode abreviar a sua vida dependendo das decisões que você toma, mas acrescentar tempo à sua vida não tem como. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos mostra que a ansiedade, ela é inútil, porque a ansiedade ela não vai resolver o teu problema, ela só vai tirar a tua força do agora, mas ela não vai resolver o teu problema. Em segundo lugar, a ansiedade é um sinal de incredulidade. Eu me recordo que há alguns meses eu gravei uma mensagem, está aí no canal, que o tema da mensagem é o seguinte, se eu não me engano o tema da mensagem foi o tamanho da tua ansiedade é proporcional ao tamanho da sua falta de fé em Deus. O tema da mensagem foi mais ou menos esse: o tamanho da sua ansiedade é proporcional ao tamanho da sua falta de fé em Deus. Se você quiser depois dar uma olhada no canal, essa mensagem está lá. Porque a ansiedade, ela é sim, na vida de um cristão, a ansiedade ela é sim um sinônimo de falta de fé. Porque quando você confia que Deus ele está no comando, quando você confia que Deus ele está no controle de sua existência, de sua vida e de todos os fatos que te acontecem, quer sejam eles bons, quer sejam eles maus, quando você tem a fé, a consciência de que Deus ele está no controle de tudo aquilo que te cerca, de tudo aquilo que te acontece, a ansiedade não tem espaço na sua mente. A ansiedade não tem espaço na sua mente. Lembre-se do que está escrito lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E quando fala todas, é todas. Não há abreviaturas, não há exceções, não há observações. O texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é todas. A Bíblia não deixa ali um asterisco
uma observação, um parêntese, nada. São todas as coisas. Então, quando você toma consciência de o que quer que aconteça, seja bom, seja ruim, está dentro do plano, está dentro da permissão, está dentro daquilo que Deus estabeleceu para você, a ansiedade ela não vai tomar conta da sua mente, certo? Terceiro lugar, a busca de alimentação e vestuário como bem supremo é característica de pessoas que não fazem parte do reino, certo? Aqueles que não fazem parte do reino de Deus é que vivem em busca de coisas terrenas, conforme eu disse aqui, conforme o Senhor Jesus ensina, conforme o Novo Testamento ensina, a busca do cristão é pelo reino de Deus. A busca máxima, prioritária de um cristão não são as coisas dessa terra. Você precisa achar um ponto de equilíbrio, volto a repetir, não quer dizer que você vai ser um preguiçoso relaxado, como alguns, lembra da carta de Paulo aos Gálatas? Gálatas não, minto, aos Tessalonicenses. Alguns irmãos da igreja de Tessalônica não queriam mais trabalhar, porque eles tinham a perspectiva iminente da volta do Senhor Jesus, então como eles pensavam, já que o Senhor Jesus vai voltar, não preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada, vou ficar aqui de braço cruzado e deixar o tempo passar. E Paulo vem e dá uma repreensão, chega inclusive a dizer, quem não trabalhar não coma, não coma. Paulo mostra que eles não tinham que ser preguiçosos. Então você precisa achar um ponto de equilíbrio onde você consiga correr atrás das coisas básicas, as coisas essenciais terrenas, mas não deixando que isso torne-se a busca prioritária e máxima de sua existência. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Depois dessa prioridade é que você vai encaixar as demais coisas. Mas a prioridade é Deus. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade são as coisas espirituais. Lembre-se daquilo que Paulo fala, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, são terrenas. Mas as que não se veem, as espirituais, essas sim são eternas. É isso que a Bíblia diz para você. E prossegue aqui, outra. A marca distintiva do cristão é que ele deseja que Deus reine no coração dos homens e que a sua justiça, isso é, os seus padrões de justiça, sejam aceitos universalmente. Além disso, a ansiedade ela também pode prejudicar a sua saúde física e mental. A ansiedade reduz a produtividade, certo? Você experimenta fazer algo, experimenta estudar quando você está ansioso, experimenta tomar uma decisão pela ansiedade. Geralmente você quebra a cara, né? Pode afetar negativamente a maneira como você trata outras pessoas e, por fim, de alguma proporção, de alguma forma, a ansiedade ela vai afetar o seu relacionamento com Deus. Então essas são algumas características extraídas desse pequeno texto, porque a ansiedade ela não deve ser uma característica da vida de um crente. E agora, como vencer a ansiedade? Como eu faço então para vencer a ansiedade? Vou tomar aqui, dentro dessa passagem, alguns princípios que o Senhor estabeleceu e vou citar mais duas passagens do Novo Testamento do que você deve fazer quando a ansiedade estiver tomando conta da sua mente, porque em algum momento a gente fica ansioso, certo? Às vezes você vai tomar uma decisão importante, às vezes você foi mandado embora do seu emprego, aconteceu, você descobriu alguma doença, né? Alguma coisa ruim aconteceu ou está por acontecer e aqueles pensamentos negativos começam a vir, um turbilhão de emoções e pensamentos. Então como é que eu faço diante da ansiedade? Aí eu vou mostrar agora alguns princípios do Senhor Jesus e vou mostrar mais duas passagens do Novo Testamento de como você vai lidar com isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Isso você vai encontrar no versículo 32. Então, quando você tem a consciência de que Deus é Pai e de que Ele supre todas as necessidades, e aí entra um questionamento da parte de alguns estudiosos. Quais são as necessidades que Deus supre? São as básicas ou todas, até mesmo aquelas que não são necessariamente básicas? Ora, vamos lá.
De acordo com o texto, de acordo com o Novo Testamento, as necessidades básicas da existência, Deus se compromete a cumprir a partir do momento que você se compromete com Ele. Então, se você é um discípulo, se você é um crente, se você é um cristão verdadeiro, não frequentador de igreja tem um monte. Existe convertido e existe convencido. Tem muita gente que se convenceu da verdade do Evangelho, mas nem por causa disso é convertido. Mas se você é um convertido, cristão, não um simples frequentador de templo, se você assume diariamente um compromisso com Cristo, a Bíblia afirma, e a palavra de Deus não pode mentir, a Bíblia afirma que as suas necessidades básicas, Deus se compromete com elas, com você a suprir as suas necessidades básicas. Isso é a Bíblia quem diz. Quanto às demais necessidades, aquelas que não são necessariamente básicas, ora, isso Deus pode suprir ou não, porque elas não são necessidades básicas, mas nem por causa disso não quer dizer que Deus também não possa abençoar, até porque eu mesmo já trouxe essa mensagem em uma outra ocasião. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Então o compromisso com Deus é com as necessidades básicas, mas essa graça se estende também a outras circunstâncias e a outras situações. Isso é muito particular de indivíduo para indivíduo, de circunstância para circunstância, de ocasião para ocasião. Mas que isso fique claro. Em segundo lugar, vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Isso é um princípio que as Escrituras estabelecem. Quando você prioriza cuidar das coisas de Deus, em proclamar o Evangelho, em anunciar Jesus Cristo ao mundo, aos perdidos, quando você se compromete a ser luz, você atrai a atenção não só do mundo espiritual, do aspecto negativo, porque você se torna um alvo, mas você atrai muito mais a proteção e os cuidados do Todo-Poderoso. Terceiro lugar, vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. E mais duas passagens só para confirmar aqui esse tema. O que você deve fazer quando a ansiedade estiver tomando conta? Vou citar dois textos aqui do Novo Testamento, um escrito por Paulo e outro escrito por Pedro, para que você jamais se esqueça disso. Paulo diz, Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então entenda o seguinte, Paulo está dizendo aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andes ansiosos por coisa alguma. Isso é Paulo falando. Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo ele já te ensinou. Não ande ansioso, não viva ansioso. Andar significa o quê? Dar continuidade, levar algo. Então Paulo diz, não leve a ansiedade com você para onde você for. Não faça da ansiedade a sua companheira. Antes, porém, em tudo seja conhecido diante de Deus através das orações e súplicas, as suas petições. Aquilo que te causa ansiedade, toda vez que a ansiedade estiver tomando conta da sua mente, você vai arrumar um canto aí na sua casa, ou seja, lá no seu trabalho, ou seja, onde for, e você vai apresentar diante de Deus aquilo que está te causando essa ansiedade. E aí Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e o vosso coração. Então esse é o caminho. E Pedro vai falar algo parecido. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Pedro vai dizer basicamente a mesma coisa, só que com menores, com palavras mais curtas, mais objetivas. Olha só. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Paulo diz o seguinte, lá em Filipenses, você está ansioso, vai orar.
E Pedro vai dizer basicamente a mesma coisa, lançando sobre ele. Como é que você lança sobre Deus? Através da oração e da fé. Então, quando a ansiedade estiver tomando conta, você vai colocar a sua fé em ação através da oração e você vai apresentar a Deus aquilo que está te causando essa ansiedade. E a promessa bíblica é que a paz de Deus vai tomar conta de você. Você vai trocar a sua ansiedade pela paz. O que é melhor? Você ter paz ou você viver ansioso, frustrado, nervoso? Você escolhe o que você quer. Você quer fazer da paz de Deus a sua habitação ou você quer fazer da ansiedade a sua companheira? Você escolhe o que você quer. Se você quer a paz, a Bíblia te ensina o que fazer. Tanto o Senhor Jesus quanto Pedro, quanto Paulo, eles ensinam o caminho. E para finalizar esse vídeo, o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Olha, eu vou ler aqui uma explicação que eu achei bastante interessante. O autor diz o seguinte, ó: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça significa priorizar Deus em nossa vida, de modo que os nossos pensamentos estejam voltados para a sua vontade, nosso caráter seja semelhante ao do Senhor e sirvamos e obedeçamos a Deus em tudo. Eu gostei da maneira como ele explicou o que significa buscar o reino de Deus, porque ele abrange 3 fatores, ele abrange 3 características fundamentais. A questão dos pensamentos, né? Os nossos pensamentos estejam voltados para a vontade de Deus, nosso caráter seja semelhante ao Senhor e sirvamos a Deus em tudo. Então entenda, pensamento, caráter e serviço. Pensamento, caráter e serviço. Um cristão, ele deve ter os seus pensamentos voltados. Ora, você pode às vezes pensar tá pensando numa série, tá pensando numa conversa, tá pensando em alguma coisa, mas nada disso deve ocupar a sua mente além do devido. A sua mente, você precisa desenvolver uma mente que ela esteja voltada para as coisas de Deus. E quanto mais você pensa nas coisas de Deus, mais princípios, mais lições, mais comunicação você passa a ter com Deus e uma melhor compreensão da fé você passa a ter. A partir do momento que você esvazia a sua mente das coisas terrenas e começa a concentrar a sua mente nas coisas celestiais. Outra questão é a questão do caráter. O caráter deve demonstrar o Senhor em nossa vida. Não adianta você ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas na demonstração diária você não mostra o Senhor em sua vida, no seu modo de ser, na sua existência. Se você não mostra, você não mostra Deus, você não mostra a diferença no seu comportamento, na sua forma de se comportar em sociedade, ou no seu lar, ou no seu trabalho, então a conta não fecha. E por fim ele fala, sirvamos e obedeçamos a Deus em tudo. O serviço, eu já citei isso aqui em outro vídeo, eu não consigo entender gente que se diz crente e não faz nada pelo reino. Para mim isso não fecha, cara, não fecha, essa conta para mim não fecha. A pessoa, quando ela assume um compromisso com Cristo, com o reino de Deus, de alguma forma ela vai ser útil, de alguma maneira. Ela não precisa ser um missionário que vai lá para Zâmbia, ou lá para Moscou, mas ela pode orar por quem está indo. Ela pode ser alguém que coopera financeiramente. Ela pode ser alguém que ora por alguém que ela viu que está precisando de uma ajuda, de uma oração. Ela pode ser alguém que evangeliza. Mas um crente que diz, uma pessoa que diz ser crente e não serve em nada, me desculpa, tem alguma coisa errada. Então, essa explicação eu achei muito abrangente. Buscar o reino de Deus significa empenhar nossa mente, nosso caráter, nosso serviço, nosso tempo, para que esse reino ele preencha a nossa vida e através de nós ele preencha a vida de outros homens também. E para fazer com que a justiça exposta na palavra de Deus seja parâmetro das ações humanas. Então, esse é o texto. Esse é o vídeo, se você gostou, compartilha, deixa o seu like e que o Espírito Santo continue trabalhando em sua mente e em seu coração. Se Deus permitir, eu volto em uma outra ocasião com o capítulo 7 do Evangelho de Mateus.